como é sortida a criação. Você já reparou como Deus criou uma variedade de um artista? Porque você pega cada coisa, ela tem as minúcias, as coisinhas pequenas. Você pega um cristal, gente, o cristal é vivo. É vivo. Vivo como? Não tem estômago, cérebro, nada disso. Mas ele cresce. Ele cresce. Se você esperar 10 mil anos, essa pedra aqui ela vai estar uma fração de um milésimo de milímetro maior do que ela era. Não sei se é 10 mil anos, mas é no tempo demais que tem que esperar. Porque o cristal cresce. Como o cristal que a gente fazia no tempo de aula de química, do professor, como é que era o nome dele? Não, o Batista conhecia, um velhinho que dava aula de química no ginásio. A gente fazia... Seu Canuto. Seu Canuto, isso, exatamente. As aulas do Seu Canuto. E a gente fazia no laboratório, tinha lá os cristais, né? Você mexia com cristal de sulfato de cobre. O sulfato de cobre você consegue criar ou fazer crescer cristais. Então você põe a solução lá, amanhã você vai olhar, já tem uns cristalzinhos, depois da manhã tem um maiorzinho e tal, e é lindo aquilo ali. Agora, esses cristais, como a ametista, isso aí tem milhões de anos. Opa, alguém vai falar assim, mas peraí, a Bíblia fala que o homem tem 6 mil anos. Sim, essa criação, ela tem aproximadamente 6 mil anos, né? Eu acho que é isso, que pela cronologia bíblica. Mas a criação do universo, nós não sabemos desde quando. Quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis e diz assim, no princípio era o verbo... eu peguei primeiro João capítulo 1, não. Primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e tal. Esse versículo 1, ele é de uma época imemorável. Ninguém pode fixar que época foi essa. Quando criou Deus os céus e a terra. Porque antes só existiam os anjos, e antes nem os anjos. Existia só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, que é representada logo na criação pelo nome Elohim, que é plural de Eloá. Quando diz criou Deus, ou criou Elohim os céus e a terra, está falando de uma criação feita por 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque mais adiante, esse mesmo Elohim vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Percebe? Se não fosse uma trindade, ele iria dizer assim, farei o homem a minha imagem, a minha semelhança, mas não, façamos o homem. Então, esse primeiro versículo, se você pegar esse primeiro versículo e colocar no tempo, tem um lapso de tempo que ninguém pode calcular. Então, do primeiro versículo até o segundo versículo, aconteceu muita coisa que nós conseguimos hoje olhar, às vezes, teve até animais na Terra, teve um monte de vida na Terra. Quando você enche o tanque do seu automóvel de gasolina ou de óleo diesel do seu caminhão, você está enchendo o tanque de petróleo que foi formado por florestas antiquíssimas que se transformaram em óleo lá, em petróleo, em pedra. O que é o petróleo? O petróleo é uma pedra, né, na verdade, líquida, mas formada por sedimentação de matéria orgânica. De milhões de anos com rocha pressionando aquilo. É a mesma coisa de um diamante. Um diamante é carbono. Aquele carvão que você põe na churrasqueira para fazer o churrasco, aquilo ali é um diamante. A única diferença é que ele é o irmão pobre, né, dos diamantes, porque ele não sofreu uma pressão gigantesca de rochas em cima dele e não passou por um tempo suficiente para se transformar num diamante. Mas é um carvão, é carbono. O diamante é carbono pressionado, tanto é que hoje já se fabrica, né? Inclusive diamante industrial e diamante até com as cinzas dos mortos fazem diamante para você pôr o anel no dedo do seu ex-marido e olhar sempre que você quiser lembrar dele, você olha para o dedo, para aquele diamante que foi feito ali, fabricado
empresas que já fazem isso hoje. Não vai ligar pedindo o telefone, que eu não sei. Melhor não queimar seu marido, enterre ele, porque é a maneira bíblica que nós encontramos os mortos sendo enterrados. Os pagãos é que queimavam os seus mortos. Apenas para completar, então, do versículo 1, não peça para eu falar que eu falo. Precisa desligar o microfone. O Márcio vai ter que começar a desligar o microfone. Do versículo 1 para o versículo 2, então tem um gap, aí tem um lapso de tempo gigantesco. Porque no versículo 2 fala assim, e a terra era sem forma e vazia. Esqueça, está errada essa forma. O verbo ser, ele pode ser conjugado tanto era como estava. Por isso que é o verbo ser, estar. Então o correto é você ler, e a terra estava sem forma e vazia. Por quê? Porque ela ficou assim, depois de uma convulsão gigantesca, com a queda de Satanás e seus anjos parceiros, né? Que veio uma ruína total sobre o mundo. Então, quando você encontrar lá um esqueleto de algum animal, de milhões de anos, bilhões de anos, realmente esse animal existiu. Não vá fazer como um grupo de cristãos, um irmão que contou isso, né? Um grupo de cristãos foi a Nova York, ele foi encontrar com esse grupo de cristãos para mostrar Nova York, fazer passeios e tal, né? Aí ele falou, olha, vamos levar vocês ali no Museu de História Natural. Acho que é História Natural, o museu que tem bem no... Eu fui com o Lucas lá, com meu filho, bem no aquele parque grande, Central Park. Tem um museu de História Natural ali, lindíssimo, uma coisa muito bacana. E você entra, você já dá de cara com daqueles Rex lá, aquele dinossauro imenso, né, o esqueleto dele imenso, fossilizado. O que é fossilizado? Não é realmente os ossos dele. Os ossos dele desapareceram e o lugar dos ossos foi preenchido com matéria de pedra, né, com calcário. E formou, então, o esqueleto, que é, na verdade, uma cópia do que era o osso que estava naquele lugar, ficou vazio o lugar do osso. Mas então, quando esse irmão falou, vamos lá no Museu de História Natural, a gente vai ver os dinossauros, tudo. O grupo de cristãos falou, não vamos, não. Mas por que nós não vamos? Porque nós não acreditamos que existiram dinossauros. Nossa, meu, vai dar um esqueleto lá. O mundo inteiro está cheio de fósseis. Não, eu não acredito que existiram fósseis. Você para no posto de gasolina e por que no tanque, então, né? Então é muito importante a gente ter a mente aberta para compreender a Bíblia. Porque senão você fica grudado naquilo que ensinaram para você, numa religião, numa coisa assim, e aquela história da criação nova também, tem um grupo também que defende uma criação nova, e explica tudo, né? Sempre tem explicações para as coisas. É tão simples a gente simplesmente aceitar que aquela pedra ali, aquela ametista, o Senhor é quem criou isso bilhões de anos atrás.